Vamos lá. Do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio, com mais rapidez. Nunca te alcança os sofrimentos que não mereças, assim como não passar pela terra em regime de exceção sem os enfrentar. As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona ao avanço. E a gente, às vezes, não consegue compreender isso, né? Às vezes a gente tem tanta dificuldade em compreender que a dor nos impulsiona ao avanço, né? E a gente tem visto aí tantas pessoas que enfrentam uma enfermidade, parece que está no último dos últimos momentos, se lamenta. A Aurora tá te amando. E a gente, quando recebe, né, uma situação adversa, a gente até olha achando que é uma situação adversa, mas, na verdade, aquela dor é para que a gente tenha um impulso, né, para o nosso avanço. Né? Então, vamos aceitar. Vou até pedir licença, citar até minha situação, né? Segundo câncer, e eu agradeço todos os dias por ter tido essa oportunidade, por estar tendo essa oportunidade de novo, de compreender a necessidade, mas também não me entrego, vou ao médico, procuro os homens da terra, né, que tratam, que fazem, e falo sempre, obrigado por passar por isso, e que eu tenha sempre condição de compreender essa necessidade. Né? É isso. Obrigado, Georgia. Vamos, então, à nossa prece. Boa noite, meus irmãos. Iniciando mais uma vez o estudo do Livro dos Espíritos, pedimos à espiritualidade amiga que nos abençoe com orientação, com foco, para que ao final possamos sair com mais entendimento da doutrina e possamos pôr em prática. Oriente também o nosso irmão Mauro, para que nos ajude a entendimento e ilumine também aqueles que não puderam estar conosco essa noite. E já agradecemos a presença do Senhor Jesus junto conosco durante esse estudo noturno. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Vamos, então, pessoal, estamos na pergunta 829, retornando ao início do item sobre escravidão. Beleza? Vamos lá, Ronald, por favor. Boa noite a todos. Escravidão. Pergunta 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Ok. Nós estávamos estudando na sexta-feira, no trabalho mediúnico, a gente faz 1 hora antes de estudo. E estamos estudando uma obra lá que trouxe lá da Revista Espírita uma mensagem de Hahnemann falando sobre a questão da possessão e tal. E lá dava a entender, na fala do Hahnemann, que a possessão que, no caso lá, a menina estava passando era algo que estava planejado, né? E que, se ela suportasse bem, ela se adiantaria. E nós comentamos o seguinte, que isso seria impossível, porque teríamos que aceitar
que um processo obsessivo fizesse parte de um planejamento reencarnatório, né? Onde estaria, então, a responsabilidade do obsessor? Se ele seria o agente, né, para que a obsessão acontecesse e todos os males, né, fossem, então, proporcionados à vida daquela jovem, né, uma menina de 15 anos. Então, não seria possível isso. Na mensagem seguinte, Erasto vem explicar a situação. E ele dá uma outra conotação a essa fala de Hahnemann. Ele diz que a jovem, em espírito, né, ela colocou como sendo uma prova para ela resistir, né, ao processo que já acontecia no mundo espiritual. Ou seja, esse processo obsessivo que ela viveu enquanto encarnada já acontecia no plano espiritual. Então, ele iria acontecer de qualquer jeito. Ok? Então, não era um planejamento. Já existia perseguição espiritual. Ou seja, era um processo de obsessão de espírito para espírito. Quando ela encarna, né, ela tem um refresco ali de 15 anos, e nos 15 anos o processo se estabelece novamente, de forma bastante difícil, dura, né? E ela, então, entra num estado de subjugação, mas várias tentativas ocorreram para que ela pudesse se livrar daquele processo. E Erasto, então, diz a receita: livrar essa menina aí é muito fácil. Então, ele dá lá o passo a passo. E na nossa discussão, um companheiro perguntou assim: mas por que então se permitiu tanto tempo, né, para a menina sofrer tanto? Por que não se extinguir logo? Aí ele trouxe a razão pela qual esse caso foi algo providencial. Porque na ação que essa jovem sofreu de uma obsessão grave, no caso de uma subjugação, Kardec pôde observar aquilo e classificar o processo obsessivo. E as pessoas que tentaram resolver a questão, aplicando passe, com preces, né, e tudo mais, não apresentaram as condições adequadas para que o processo pudesse ter sucesso. Então, Erasto traz a receita, né, a receitinha de como deveria ser feito, quais eram as qualidades do agente que levaria a termo essa ação, mostrando que sim, era possível ser resolvido. Então, a gente entende, e essa fala de Erasto ela é muito feliz, porque os procedimentos trazidos pelos espíritos, estabelecidos ali por Kardec, eles são eficientes e efetivos, mas existem pré-requisitos, que, quando não atendidos, consequentemente, não se obtém o mesmo resultado, né? Então, muito interessante isso. E eu trouxe essa fala por causa dessa resposta aqui. A subjugação não deixa de ser uma sujeição, né, à força de alguém contra alguém. E a resposta ela é clara. Toda ação nesse sentido é contrária à lei de Deus. Então, um processo obsessivo, em qualquer grau, não pode fazer parte de um processo, de um planejamento reencarnatório. Ele pode acontecer? Pode. Por quê? Livre-arbítrio. O livre-arbítrio permite que haja a perseguição, né? Cada um vai arcar com a sua consequência, mas não que seja determinado pela divindade que alguém vai ser o obsessor de alguém, e mesmo assim ele ficasse sujeito às suas penalidades. Tudo bem, pessoal? Mauro, eu não Oi, entendi direito esse negócio de livre-arbítrio na obsessão. Como assim? o que é o livre-arbítrio? É o direito
que você tem de fazer o que você quiser, não é isso? Aí depois você tem que, no caso, depois você tem que arcar com as, você quer dizer, tem que arcar com as consequências, né? Claro, cada ação, Através cada... da observação, isso? Não, olha só. O livre-arbítrio é o direito que todos nós temos de fazer aquilo que quisermos. Porém, Uhum. tudo que fizermos terá uma consequência. Então, se você decide perseguir alguém, que é o ato de Hum. obsediar, você está escolhendo fazer isso. O livre-arbítrio permite que você faça isso. Ok. Mas você vai colher as consequências de todo o mal que você promoveu nessa sua perseguição. Ou seja, promissório um dia chega, né? Com certeza. Essa nunca falta. Entendeu? Gente, obrigada. Nada. Diga, Obrigada. Rosângela. Mauro, você falando dessa menina, eu lembrei de um caso que, bom, não é no teu programa, mas eu acho que é no debate da Rio, lá no Rio, na rádio, né? Eles falam muito sobre uma moça, Verônica, que tem um filho. Você sabe dessa situação? Não. Eu sei, Não, Rosângela. você sabe? Então, falam muito dela, né? Lá na rádio. Ela tem um filho. Ele já é adulto, mas viveu a vida toda enjaulado, assim. E o pessoal da rádio acho que faz visita e ora muito. E é um processo obsessivo, não é? Não sei quem que respondeu e que conhece também. Não consigo ver Eu aqui. não posso dizer que seja ou não, porque eu não conheço o caso, né? Mas nem todo caso de um processo como esse é obsessivo. Por exemplo, o estrategista alemão que reencarnou lá com a dona Aparecida, ele não falava com ninguém, ele só andava de costas, né? Um estado extremamente grave de incapacidade de se comunicar, e não era obsessivo. Era um Mas eu processo acho. dele mesmo, né? Se fosse obsessivo, seria uma auto-obsessão, né? Mas Não, ele esse aí eu. próprio Aham. trazia Esse aí eu dificuldades. acompanhei, que postaram no grupo. Eu não sei quem que falou aí que conhece também. A Verônica. Verônica? Então, Verônica, você viu, você lembra se é. Eu acho que é um processo obsessivo, assim, muito, mas muito complicado. Não é, Verônica? É assim, desculpa a intromissão, é porque eu me lembrei quando você falou dela. Sim. Coitada, vou te falar, é bem difícil a situação dela. O filho dela Uhum. tem que ficar, tipo, numa jaula mesmo. Da aula é. Ele é agressivo, É, né? porque foi diagnosticado uma esquizofrenia. Hum. Porém, essa esquizofrenia, mesmo com medicamentos, com acompanhamento médico, não dá resultado. Ela é espírita, pediu à Rádio Rio de Janeiro ajuda, e os médios, até uma equipe lá de médios, foi até a residência dela, como vão até hoje. E, Mauro, o que é mais assim surpreendente é que quando os médiums chegam lá, a primeira coisa que esse rapaz faz é ficar nu. Ele tira toda a roupa dele, segura nas grades e fica andando como se fosse até tipo um animal, sabe? Andando para lá e para cá. Aí aplica um passe, prece, mas, Mauro, é tão complicado que nada resolve. E, nitidamente, os médiums estão vendo que é um processo obsessivo. É esse o caso, Olha, entendeu? então, olha, com todo respeito aos irmãos que estão lá vendo o caso, eu não posso dizer porque eu não estou lá, não sei. Mas dizer taxativamente que é um processo obsessivo tem que ter alguns requisitos. Por exemplo, tem um médium vidente lá com o grupo, o médium viu o espírito obsediando. Existe alternância de humor?
Existem momentos de lucidez que variam depois para um processo de mudança de personalidade? Tudo Sim, isso existe, precisa Mauro. estar no conjunto para que a gente entenda, porque a esquizofrenia, enquanto doença, ela existe e não é obsessivo. Então, a gente tem que ter cuidado, né? O próprio livro dos médiuns fala sobre isso, desse cuidado de... até diz assim, ó, primeiro busquem todas as respostas do que seja natural. Não havendo resposta, abre-se a oportunidade de se verificar se é espiritual. Olha o cuidado que Mas, Kardec tem nessa análise, né? é Mas como não afasta o caso de poder ser também um processo obsessivo. é, E uma dúvida. Meu ex-marido, pai da minha filha, ele tem uma tia que tem 3 tipos de esquizofrenia. Falaram para ele, assim, ela faz tratamento há anos, né? Que começou na adolescência, ela é mais velha que eu, já tem 50, eu tô com 53, ela deve ter 57 por aí. O que acontece? A medicação tem que estar sempre sendo trocada e tudo, avaliado direitinho, mas a gente percebe nela que tem, inclusive já falaram para ele, o médico fala, que ela tem um processo de obsessão, porque você nota que tem vezes que está mais difícil de controlar, mesmo com a medicação, ela varia muito esse humor dela, a agressividade, enfim, uma série de. Ela tem uns comportamentos muito estranhos, sabe? Então, assim, aí a gente, para ter certeza, não tem como, né? Ter certeza se tem obsessão ou não, mas é um resgate, não é? Da parte dela. É um resgate, isso aí a gente pode afirmar. Um resgate de algo que ela construiu para chegar nesse estado. Né? Um estado grave como esse, né? De desequilíbrio, porque o espírito pode já viver esse desequilíbrio desencarnado, gente. Ele pode estar em espírito nesse estado de desequilíbrio. E como a reencarne é uma lei para todos, ele às vezes é conduzido compulsoriamente para um processo reencarnatório, para que nesse processo ele possa aliviar um pouco o estado em que ele está vivendo. Então, existem muitas possibilidades, muitas. Né? Então, é difícil a gente chegar a dizer, ó, é isso e somente isso. Pode ser uma combinação de coisas que leva a esse quadro agravado. Será que melhoraria o caso dela ou de qualquer outra pessoa com esquizofrenia? Ajudaria muito, né, se ela frequentasse o centro, se ela fizesse um Com tratamento espiritual certeza, também, né? com certeza, ajudaria muito. Olha, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Nassif, coitado. Só um minuto, Nassif. Minha casa de origem, já falei aqui do irmão Walter, chegou uma pessoa lá, depois se tornou uma pessoa muito querida nossa, né? Chamava até de tia, Maria Vasques. Ela chegou lá diagnosticada como louca. Diagnosticada como louca. E aí o irmão Walter olhou para ela e falou assim, olha, vou te dar um remédio, você vai ficar curada. Pegou, e lá nós tínhamos o receituário mediúnico, o passe, mas o irmão Walter pegou um livrinho de poesias e disse assim, ó, você vai ler esse livro aqui. Semana que vem você vai me trazer uma poesia dessa. As pessoas olhavam assim, o irmão Walter está doido. Né? Doido, doido. Uma pessoa louca dessa, batendo pino, vai resolver com um livrinho? Pois é, mas resolveu. Ela declamava poemas seguidos, um atrás do outro, era uma coisa fantástica, uma memória maravilhosa, se equilibrou, viveu anos e anos e anos lá, né, no NEP, ajudando em tudo que ela podia, e nunca mais teve crise de loucura. Então, no caso dela, poderia ser um processo obsessivo? Poderia. Né? Poderia ser um caso de desajuste também, de uma psique desajustada? Poderia. Mas ela se ajustou. Então, o tratamento
de qualquer distonia psicológica, psiquiátrica, tudo que envolve o psique, precisa do ingrediente espiritual, precisa do medicamentoso e precisa do terapêutico. É uma combinação de ações para que o resultado venha, né? Então, porque se for um processo obsessivo, remédio não resolve. Remédio não resolve. Se for obsessivo, remédio não resolve. Então, precisa desses cuidados todos, né, para que o resultado possa se apresentar. Diga, Nassif. Oi, Mauro. Primeiro, boa noite aí a todos. Boa noite, querido. Eu sempre fico com dúvida. O Espiritismo explica, claro, né, muita coisa, assim, quase tudo. Mas com relação a essa parte mental, doença mental, um exemplo que eu sempre tenho e sempre fico com dúvida. O caso do psicopata, né? O que vira aí um serial killer, que depois todo especialista forense é clássico em falar, ele não tem mais condições de viver em sociedade, não apresenta nenhum tipo de arrependimento, é uma pessoa que não sente culpa, que não sente remorso. Essa pessoa, vamos nascendo aqui no Brasil, ainda tem, acho que mais chance, né? Até por causa do espiritismo e tudo. Mas uma pessoa dessa que reencarna lá no Hamas ou no Irã e já tem esse traço de psicopatia, é uma pessoa fadada a ter um insucesso, a ser um criminoso? Existe isso? Deus criar uma criatura, porque tem criaturas que, assim, eu não vejo chance de reforma, de sair melhor dessa reencarnação. É uma coisa fadada, ele vai Não, se tornar um criminoso, ele vai. não. Lá não existe uma fatalidade. Agora, existe uma inclinação. Ou seja, a pessoa traz em si uma inclinação, por exemplo, dá um exemplo aqui. O Tomás de Torquemada. Vou trazer essa figura que todo mundo conhece. Tomás de Torquemada foi um padre que, na época da Inquisição, ele foi um padre inquisidor. Então, ele levou muita gente para a fogueira, ele torturou muita gente, mas ele acreditava que ele estava fazendo um bem para aquelas pessoas, porque a intenção era tirar o demônio dessas pessoas. A igreja havia dito a ele que esses procedimentos eram para isso. Quando ele morre, na espiritualidade, ele não tem remorso nenhum, porque ele acreditava piamente que ele cumpriu aquilo que a igreja mandou que ele fizesse. Ele ficou 420 anos na espiritualidade sem reencarnar, conduzindo outros católicos que também acreditavam naquela ação da igreja, na espiritualidade, tá bom? Quando ele vem à mesa mediúnica por um processo que ele impôs de obsessão sobre um jovem que tinha sido filho dele naquela época, ele então começa a refletir sobre o que ele fez. Aí a ficha caiu, aí o arrependimento bateu, e aí vieram as consequências da culpa. Tanto que ele tem uma reencarnação bastante difícil, num corpo muito deformado, e ele desencarna ainda bebê, né, num processo lá doloroso. Então, por que eu estou dizendo isso? Nós construímos, quem pensa e quem se desajusta mentalmente é o espírito, não é o corpo. Não é o corpo que traz a loucura, é o espírito que provoca no corpo as consequências da loucura que ele traz, ou do desajuste que ele traz. Muito bem. Eu, então, sou uma pessoa, sou uma personalidade que tenho uma revolta contra uma sociedade que eu vivi. Na época, lá, XYZ, cristalizei naquela época. Eu não sei, Nassif, se você já participou de mesa mediúnica, mas tem companheiros que se apresentam ainda na época do cangaço. Não estou aqui, eu estou aqui
amoitado, que eu estou esperando fulano passar aqui, que eu vou matar ele. Já morreu há muito tempo. Nem atinou que morreu, mas o pensamento dele está cristalizado naquela situação. Então, uma pessoa como essa, ela precisa reencarnar. E se ela reencarna com essa mentalidade, ela provavelmente vai ser um psicopata. Mas é uma fatalidade? Não. É uma vivência que ele ainda está tendo e que a reencarnação serve para demovê-lo dessa ideia. Então, vem a fase da infância, né? Para quê? Para que tudo isso, todas as ações, possam ajudá-lo a vencer essa má inclinação. Ou ele vem com o apoio da família, né? Do meio em que ele vai nascer, para tolir, para modificar esse pensamento, essa ação, ou ele vem limitado, ou ele vem com uma limitação para não dar asa a esse tipo de comportamento. Essa é uma das situações. A outra, você falou, nasce lá no Ramais, não sei o quê. Ele, em espírito, pode dizer assim, não, eu já venci. Eu sei que não devo fazer mais isso. Eu quero provar que eu venci essa minha dificuldade. Ah, você quer provar? Tá bom. Aí ele vai reencarnar numa cultura que vai fomentar isso. E aí vamos ver se de fato ele venceu. Porque se ele venceu, ele não vai aceitar esse tipo de comportamento. Entendeu? Mas entre a gente achar que venceu e ter vencido, tem uma distância. E muitas das vezes a gente acaba tropeçando e volta a fazer as coisas que achava que tinha vencido, mas não venceu verdadeiramente. Entendeu, Nassim? Ficou claro ou ainda ficou dúvida? Não, ficou bem claro, sim. Faz parte, então, do processo, né? Seja de um nível ou em outro. Exatamente. É só a gente pensar o seguinte: se aquela ação é contrária à lei de Deus e terá que ter uma reparação, ela não pode fazer parte de um planejamento. É só pensar dessa maneira. Ora, se aquilo que está sendo feito vai ter que ser ressarcido, então aquilo não fez parte do planejamento. Porque senão Deus estaria impondo a alguém fazer algo para que ele próprio tivesse que reparar depois. Não tem sentido nenhum, né? Então, é só pensar dessa maneira que a gente vai matar todas as situações. Justamente era a minha dúvida. Obrigado, Mauro. Esclareceu Nada, muito. um abraço. Diga, Rosângela. A dúvida do amigo abriu uma outra aqui para mim. Então, na espiritualidade, ou na erraticidade, né, que é o espírito também ele não é orientado, vamos dizer assim, né, para aquilo que fez de certo e errado, Quando ele né? oferece condições para isso, né? Então, mas vocês, por exemplo, vocês têm esse trabalho na mesa, né, mediúnica, né? No Sim, trabalho mediúnico, vocês recebem de tudo um pouco, né? Pelo sim. que vocês falam. Então, mas como que você e na erraticidade não? Vocês Não, olha só, conseguem, Rosângela, né, trabalhar olha só. Primeiro, vários. vamos entender essa história aí. O espírito, quando desencarna, ele não convive com todo tipo de espírito. Não convive. Ele fica limitado à condição espiritual que ele tem naquele momento. Então, um espírito orientador não chega ali do lado, ô amigo, senta aqui, vamos conversar. Não é assim que funciona, não. Ele primeiro vai ficar lá, ó, expurgando tudo de errado que ele fez, entendeu? Para entender o que aconteceu, entender que morreu, até chegar a uma reunião mediúnica e ó, já
patinou muito. Então, esse é o primeiro corte, né? Vamos supor que ele chegou, então, no estado de ser socorrido. Então, ele foi socorrido. Beleza, foi lá socorrido. Foi para um lugar. Aí ele vai entrar num outro estado, né? Vai ser orientado. Não significa que ele vai aceitar a orientação. Pode não aceitar. Então, tem muita coisa que acontece para que o espírito, na espiritualidade, possa ver com clareza aquilo que aconteceu, o que ele fez. Aceitar e se arrepender. Olha quantos estágios tem nisso aí. Então, não é porque está na espiritualidade que vai ver o que aconteceu, que vai entender, que vai aceitar, que vai se arrepender, que vai querer reparar. Não, não é assim que funciona, não. Então, vamos ter toda a ajuda? Vamos, no momento que nós apresentarmos condição. Olha o André Luiz. O André Luiz desencarnou, né? Ficou quase 10 anos, 8 anos, um pouquinho, só expurgando, negando que não era um suicida, né? Aquela situação degradante dele. A mãe visitava, ele não via, não percebia a mãe. O socorro ia lá e ele não oferecia condição de ser socorrido. Quando ele fez pela primeira vez a primeira prece honesta da vida dele, ele deu o sinal de que estava pronto para ser socorrido. Aí ele foi socorrido. Foi para o nosso lar. Chegou no nosso lar e ficou de boa lá? Não. Ele começou, né, com a prepotência dele, questionar uma opção de coisa, não sei o quê. Então, também passou um bom tempo até a ficha cair. Então, o processo ele é demorado e depende de quem? De nós. Depende de como será o meu comportamento, a minha aceitação, o meu conhecimento diante dos quadros que eu mesmo vou projetar. Isso vai determinar se eu terei mais facilidade para a compreensão do meu novo estado ou mais dificuldade. E isso é o determinante do tempo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Aham, sim, sim. É, eu estava comparando aqui, então, erradamente, porque ah, eu acreditei, né, que, ok, a gente sabe que é o estado de espírito, né? Você tem que querer esse padre mesmo que você falou, né? E ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era certo. Mas chegando lá e se desvinculando, vamos dizer assim, né, desse estado de corpóreo, né, é, é, o espírito, mas aí o espírito continua a mesma coisa, né? Não é porque desencarnou Não é que porque vai ter desencarnou que acesso tem às lucidez, não. informações, vai ter acesso às informações, vamos dizer assim. Não, não é assim. Olha, a Angélica está lendo um livro chamado Novas Utopias, que é a psicografia do Dom Helder Câmara. Ele morreu, não morreu? Dom Helder? Morreu. Chegou na espiritualidade, não chegou? Chegou. Entendeu lá o que aconteceu, mas disse assim, não, tá bom, entendi. Espiritualidade existe, reencarnação existe, entendi. Mas eu quero continuar ajudando a Igreja Católica. E aí? Vai continuar lá, como espírito. Então, não é porque desencarna que tem uma varinha mágica que abre a nossa lucidez, nosso entendimento, está tudo claro para todo mundo. Não é assim. Não é assim. A gente arrasta, muitas das vezes, por séculos, dramas, situações mal resolvidas, e reencarna com elas, porque faz parte de mim. E aí, a depender disso, eu posso criar situações extremamente graves, principalmente
na relação com o outro e com a sociedade, que é o que nós estamos falando aqui, diante da pergunta lá do nosso querido Nassif. Tudo bem? Diga, Zé. Aí depende. Tá, tudo bem. Oi, Mauro. Olha, em cima desse tema ainda, que o irmão perguntou aí, deu até o exemplo do pessoal do Hamas, ali o cara desencarna. Se ele desencarnado, ele continuasse acreditando, ele continua acreditando. Não, o Estado de Israel não deve existir, é um Estado opressor, eu quero reencarnar como palestino, me filiar novamente ao Hamas e continuar essa guerra, que eu entendo que é uma guerra santa. Ele teria autorização para reencarnar, a espiritualidade tentaria convencê-lo de que, olha só, não é bem assim, eles não são tão... aqui é uma fraternidade universal, o israelense é nosso irmão. Como é que se daria se ainda assim esse espírito que desencarnou mantivesse essas convicções, como você falou agora do Donald Câmara, né? Ele falou, não, tudo bem, existe sim a reencarnação, tudo mais, mas eu quero ajudar lá os irmãos católicos que ainda não acreditam na reencarnação, né? Ele poderia reencarnar mesmo tendo esse objetivo, ou não seria permitido a ele a reencarnação por conta desse interesse simplesmente em destruir o Estado de Israel? Então, claro, na verdade, esse exemplo do Hamas, mas é para qualquer situação, né? Alguém que não, olha, eu fiz errado, vocês estão me dizendo que é errado, mas eu ainda assim acho que é certo e quero continuar nessa jornada, reencarnar para continuar nessa a providência ideia. divina jamais vai permitir algo nesse sentido. Que ele vai ter que reencarnar, isso é fato. Mas provavelmente ele vai reencarnar em outro país. Que Talvez a em Israel, cultura né? seja outra. Que a cultura seja outra. De repente, vai nascer, sei lá, numa Tailândia, né? Onde a violência, o crime, ele é punido de forma mais dura, e com isso frear os impulsos, né, de violência desse companheiro. Então, se ele, no momento reencarnatório, ainda estiver nutrindo esse tipo de intenção, com certeza ele não vai para um país onde ele vai dar continuidade aos erros que ele cometeu. Senão, onde estaria aí a misericórdia divina, né? Sim. Então, provavelmente, ele vai reencarnar sim, porque tem direito, mas não numa mesma situação para continuar agravando o quadro dele. Ele provavelmente vai nascer numa família que tem um pensamento pacifista, que vai ajudá-lo a incutir nele esse pensamento de irmandade, de trabalhar pela paz, né? Eu creio que seja assim, porque senão nós estaríamos aí colocando em xeque, alimentando uma bola de neve, né? É lógico, acreditando que Deus não estaria ali e estaria permitindo que a violência continuasse a ser produzida por aquele que deseja, né? E não é esse o propósito da reencarnação. O propósito da reencarnação é nós nos melhorarmos a cada oportunidade. Então, como isso não é compatível com a lei de Deus, isso nos leva a crer que isso não seria permitido. Tá certo. Obrigado. Nada. Diga, Angélica. Oi, Mauro. Nossa, minha cabeça deu um nó com essa fala sua, que nó de marinheiro. Então vamos tirar o nó. Não, é porque eu acho que nem é assunto aqui para nós, né? Teria que ser uma live com você especial, porque eu sou médium em mesa, em trabalho de desobsessão. Eu sou de psicofonia. Mas eu tenho um grave defeito, e isso eu sei que eu teria que me corrigir, eu sou muito resistente à da passividade. Eu resisto demais. Então, quando eu dou essa passividade, eu ainda fico em dúvida, porque eu tenho muito medo do animismo. Eu sei que ele existe, né? Mas aí eu fico pensando, até que ponto que eu estou ajudando aquele irmão que está manifestando e até que ponto que eu estou ajudando a pessoa que foi lá. O nosso trabalho não é feito presencial. A pessoa entra, toma o passe, sai, e é aí que nós vamos dar a passividade, se tiver.
E nós atendemos muito esses casos de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, de autismo, diversas patologias, né? E agora você diz que nem sempre esses casos têm uma obsessão por trás, né? Aí eu te pergunto, como que eu vejo, como que eu sinto isso? Não sei nem se você tem condições de me responder isso. Você falou de uma série de critérios que Kardec colocou, né? Então eu vejo o medo que eu tenho já, o receio que eu tenho de ser um embuste ali, né, de algum irmãozinho, eu já sou resistente. Então, agora eu fico mais ainda assim preocupada quando, porque eu percebo, é muito sutil quando a gente percebe que tem um irmão querendo manifestar. Eu não sei se é só comigo, com todo médico, mas eu sinto quando ele quer falar e muitas vezes eu não falo nada, eu resisto e calo, né? Apenas faço uma oração. Então, nós temos um caso de uma menina autista, uma pessoa muito simples, muito humilde, e ela vai lá, tem 17 anos. Ela faz tratamento há muito tempo no nosso centro, e ela não tem melhora. Ela não fala nada, mas ela faz tratamento psiquiátrico, tudo, e cada vez ela piora. Cada vez que ela muda de médico, ela piora, sabe? Com os remédios. Mas a mãe leva para tomar o passo, para fazer o tratamento. Ultimamente, ela não tem ido, porque não consegue nem acordar, por causa dos remédios. Aí, quando ela vai, e que eu chego perto, né, que eu vejo, assim, que eu concentro, eu a vejo sempre, sempre. Isso é quando ela dorme. O problema que eu vejo maior. Quando ela dorme, eu vejo que o espírito dela entra em conflito com os outros. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Os outros quem? Com os outros espíritos. Parece que são assim, espíritos cobradores e ela volta ao que ela era, entendeu? Sim. Então, o que eu vejo? Ela é uma pessoa que reencarnou com esse problema já, né? Com essa patologia, com o autismo e diversas outras que a mãe dela citou. E eu penso assim, então ela não vai ter cura, ela não vai ter como se livrar disso, porque eu vejo que todas as vezes, quando ela dorme, ela se desprende, o espírito dela fica todo livre e ela começa a se comportar de uma maneira muito à vontade com eles, sabe? Aí, então, assim, com tudo que você falou, eu fico pensando se eu estou vendo certo, se a gente tem que manifestar em toda hora que você vê um irmãozinho chegando. Eu fiquei meio perturbadinha agora, sabe? E olha que eu trabalho há muitos anos, mas Então, eu sou vamos lá. muito resistente. Vamos lá. Primeiro, se você está no trabalho mediúnico, você não pode ser uma barreira para o trabalho mediúnico. Tem que ser um facilitador. Pois é. Então, não cabe a você determinar se é uma mistificação ou não. Cabe a você dar passividade à comunicação. O esclarecedor, pelo diálogo, né, ele pode chegar a essa conclusão. Ok? Porque nenhum médium, gente, tem segurança de 100% do que está acontecendo com ele é 100% espiritual, que não tem uma parcela da sua intervenção. Isso acontece com 100% dos médiuns, ok? Assim como não existe inconsciência plena, ok? O outro lado da moeda também, né? Porque, por exemplo, o médium inspirado, ele vai perceber a comunicação na cabeça dele. Ele vai escrever ou não, vai falar ou não, a depender da vontade dele. Mas se eu estou ali no trabalho e não estava pensando naquilo, aquilo surgiu na minha cabeça, por que eu não vou externar? Deixe que os outros trabalhem junto com a informação. O Divaldo fala, olha, se você está no desenvolvimento mediúnico, vem na cabeça, escreve, depois analisa. Kardec fala isso também, no desenvolvimento mediúnico. Você cria uma disciplina, vai lá e exercita a mediunidade. Se ela existir, ela vai aparecer. Se ela não existir, não vai aparecer. Se ela puder ser desenvolvida, vai ser desenvolvida. Mas se eu estou disposto ao trabalho, eu não posso ser uma barreira para o trabalho. Então, eu tenho que confiar, primeiramente, na equipe lá do trabalho, de encarnados,
confiar na equipe espiritual e ter a certeza de que eu estou ali para fazer o bem a quem vier. E vamos deixar fluir a comunicação. Se eu estou ali com o coração limpo, com a vontade de ajudar especificamente, eu vou fazer a minha parte. Outros vão fazer a sua parte. No caso dessa jovem, se ela veio com uma síndrome limitante, é porque nessa reencarnação ela precisa dessa limitação. Foi algo que ela construiu. Se você a vê, quando o corpo está dormindo, se você a vê no plano espiritual, à vontade com outros espíritos, e aí a gente precisa definir qual é a característica desses espíritos, já dá para entender o porquê da limitação. Aí a gente vai entendendo a história. Ah, agora eu entendo porque ela está assim. Lá no NEP, tinha um rapaz, ele não falava, ele vegetava. Não falava, não comia, não andava, vegetava. Mas quando dormia, ele era pleno na espiritualidade. Pleno. E ele lutava para não acordar, porque ele sabia que ele ia entrar num processo de limitação. Então, por que disso? A misericórdia divina sabe o porquê disso. E muitos casos não vão ter cura mesmo. Muitos casos não vão ter cura. Eu já contei aqui para vocês, o filho de uma amiga minha, ele tinha uma síndrome também, border não sei das quantas. Borderline. Isso. Borderline. Então, ele não tocava nas coisas, ele tinha uma série de limitação. Aí levaram ele numa casa espiritualista, onde fazia como é que é o nome? Apometria. Apometria. Aí chegou lá, o médium lá envolvido lá, o espírito disse assim, olha, tem certeza que é para ajudar? A mãe até ficou chateada. Ué, trouxe meu filho aqui, como que não é para ajudar? Mas o espírito lá perguntou, tem certeza que é para ajudar? Por quê? Porque provavelmente eles viram lá, né, qual é o quadro que levou ele a essa situação. Vocês entendem como é que a coisa é complexa? Às vezes a gente quer buscar a resposta naquilo que a gente está vendo, mas a resposta, muitas das vezes, está no que a gente não está vendo. Né? E aí, como eu falo, o processo mediúnico ajuda muito, porque a gente pode fazer uma leitura do que se passa no plano espiritual. E aí você vai entender o porquê. Ah, agora eu estou entendendo. E aí você vai chegar à conclusão, realmente não vai ter cura. Nessa encarnação não vai ter cura. É o que eu acho dessa jovem. Imagine se essa encarnação for para esconder esse espírito dos perseguidores. Não vai ter cura. O processo dele é esse. Entende? Então, gente, é muito complexo. Não dá para a gente pegar uma receitinha de bolo e dizer, ah, não, todo mundo é assim, acontece desse jeito. Não, não é assim que funciona. Mauro, e como que vocês chegam assim, por exemplo, como chegar na pessoa que leva, por exemplo, uma mãe? Porque a esperança de que eles chegam no centro é que lá vai resolver. Isso a gente sabe que a maioria. No primeiro encontro, a gente já demove essa pretensão. Olha só, não somos nós que vamos curar ninguém. A misericórdia divina é que vai determinar. Nós somos apenas um agente. Nós vamos fazer o nosso melhor. Aí cabe a pessoa entender. Ela vai obter a melhora que for permitida. Tá? Isso vai de 0 a 1000. Pode ser 0, melhora, e pode ser 1000. Não somos nós que vamos determinar. Na nossa casa, por exemplo, não existe trabalho de cura. Existe trabalho de saúde. Eu não posso dizer se é um trabalho de cura, senão eu estou fazendo uma propaganda enganosa. Eu não posso dizer que a pessoa vai ficar curada. Quem sou eu? Agora, eu posso dizer sim, estamos ali trabalhando para a melhora da sua saúde. Estamos empenhados nisso. Mas quem vai determinar é a misericórdia divina. Ela que vai dizer. Já tivemos pessoas que
entraram com câncer e não tem mais câncer. Outras entraram com câncer e operaram o câncer. E aí? Por que um pode e o outro não pode? Por que um fica bom e o outro não? Isso não somos nós, é a misericórdia divina que vai determinar. Tem gente lá... Isso, inclusive, em palestras, né? A gente deixa muito claro que o centro é para receber para um esclarecimento, para ajudar a entender, mas que não Então, existe cura. quando você deixa isso claro, você já tira a expectativa de cura. O problema é da pessoa se volta ou não, né? Mas aí Porque é com a ela. gente vê que eles abandonam, né, o tratamento. Eles abandonam muitas vezes. É Mas isso é raro aquele normal. que Isso é continua. normal. Olha, outra coisa que isso é um problema nosso. Está lá no Evangelho. Dá sem esperar retribuição. Ok? Então, quando a gente está no trabalho no bem, a gente não deve esperar retribuição. E, muitas das vezes, o fato da pessoa continuar frequentando a casa é aquilo que a gente espera como retribuição. Então, a pessoa passou pela nossa casa, obteve o resultado? Ótimo. Seguiu em frente? Ótimo. Nós temos que nos desconectar disso, gente, desse apego. O papel é esse. Vamos lá, vamos fazer a nossa parte. Se a pessoa vai voltar ou não vai voltar, não é problema meu. Se a pessoa vai ser beneficiada ou não é problema meu. Eu estou ali para fazer aquilo que não é permitido. Então, a casa oferece aquilo que é permitido. Se a pessoa vai se beneficiar daquilo, ótimo. Era o momento, a pessoa se beneficiou, vamos em frente. Alguns escolhem permanecer, outros seguem a sua vida. E é assim que tem que ser. Jesus não ficou embaixo do braço com todo mundo que ele curou, não, gente. Curou e seguiu, curou e seguiu, curou e nem viu. Né? O escravo lá do centurião, ele nem viu. E o cara ficou curado. Então, a gente tem que se desapegar dessas coisas. Obrigada, Diga, Mauro. Carlos. Nada. Não, era só para complementar aí o Zé Ricardo, você falou da preparação, né, que o espírito ele pode encarnar em outro país, né, aquilo ali você tem uma boa família, mas nem sempre isso é certeza da vitória, né? Até que a gente vê muitas vezes aí o cara bem estruturado, ele vai numa escola, mata a metade da escola e tu não sabe por quê. Então, mas olha só, espíritos com essa inclinação dão sinais. A personalidade dá sinal. Por isso a importância de nós observarmos as crianças, seus comportamentos, suas inclinações, a importância de botar a evangelização tão cedo, né? Tão mais brevemente possível, porque tudo isso são instrumentos de freio dessas inclinações. Olha, de novo, o irmão Walter, ele foi uma escola gigantesca. Teve uma criança lá de 8 anos e essa criança dizia para ele: eu sou mal. 8 anos. Eu sou mal. Tá? Então, dizia, olhando nos olhos do irmão Walter: eu sou mal. Não adianta nada. Eu sou mal. 8 anos de idade. Então, se você não faz nada para mudar esse espírito, né, no que diz respeito a essa inclinação que ele traz, ele vai ser mal mesmo. E qual o grau dessa maldade? Não sei. Mas ele já está dizendo que habita nele, né? Então, a criança que resolve. Qualquer situação ela agride, né? Opa, peraí, vamos ter atenção a isso. Porque temos que lembrar que ali não está um anjo, ali está um espírito ainda num corpo infantil. Mas quem é esse cara? Ele pode ser um Gengis Khan voltando, e aí? Não, é coisa de criança, não é não. É coisa do espírito, que precisa ser ajudado. Aí nós vamos fazer o quê? Ficar batendo palminha? Não pode. Então, a infância é para isso, pessoal. A infância é para a gente observar. Opa, tem uma inclinação aqui que eu tenho que atuar. E com atenção, com observação, às vezes com energia, mas tem que atuar. Senão, a gente vai falhar na nossa missão, que Deus nos confiou.
aquele espírito ali para que a gente ajude. Então, temos que ficar atentos. Diga, Ronald. Eu acho que foi no livro Missionários da Luz que o próprio André Luiz, fazendo o curso lá junto com, se não me falha a memória agora, o ministro Clarence, ele visita o Ministério da Reencarnação. E ele vê como é que é preparado o mapa fisiológico daquele espírito que vai encarnar, como será a complexidade das células, dos órgãos. Inclusive, aí tem um espírito lá que diz, olha, eu venho aqui pedir, o meu mapa aqui, eu acho que não está bem de acordo com o que eu tenho que passar. Eu pediria que o senhor modificasse aqui o meu mapa. Quer dizer, o espírito pede, que ele já reconhece os erros que cometeu, ele pede para vir com certas privações orgânicas, porque ele sabe que vai fazer com que ele melhore para uma próxima encarnação. É bem isso que você acabou de explicar aí. É Missionário da Luz, o livro. Muito bom. Isso ele fala das limitações físicas, né? Mas não fala da questão da personalidade, né? Então, quem quiser ver um pouquinho disso, leia lá o livro Sobre as Cinzas do Tempo e Do Outro Lado do Espelho, que fala a história do Tomás de Torquemada, né? Fala um pouco sobre essa questão aí do planejamento reencarnatório dele e tudo mais, da obsessão que ele imprimiu. Tá bom? Pessoal, eu percebi, né, que esse tema que nós levantamos aqui no estudo tem um certo interesse, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um dia um bate-papo a respeito do assunto. Vocês coletem aí as dúvidas, né, de vocês, as perguntas, e a gente abre um espaço para essa discussão. Tá bom? Bom, então, vamos parar aqui, né, na 830. Né? A gente nem avançou, na verdade, teríamos que começar daqui, mas tudo bem, foi ótima a conversa. Então, na próxima semana, a gente vem e começa aqui na 830. Tá bom? Foi ótimo mesmo. Ok. Então, vamos fazer a nossa prece e agradecer pelo dia de hoje. Vamos elevar, então, nosso pensamento a essa espiritualidade amiga que está sempre ao nosso lado, nos motivando, nos instruindo, nos conduzindo em nossas jornadas construtivas da vida. E assim, Jesus amigo, nós te agradecemos imensamente por termos escolhido aqui estar reunidos nesse grupo, aprendendo um pouco mais, clareando os nossos pensamentos, para que possamos, assim, nos forjarmos como seus trabalhadores. Permita, Senhor Jesus, a companhia sempre presente dos teus mensageiros, esses irmãos incansáveis do bem, e que, onde quer que estejamos, o nosso olhar, a nossa palavra, os nossos braços, possam convergir no auxílio, no acolhimento e na ajuda àqueles que mais necessitam. Obrigada, Senhor, e assim como necessitados que somos de Ti, nós pedimos a Tua companhia, o Teu amor e a Tua paz, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, pessoal, uma boa semana para todos, tá bom? Amanhã estaremos aqui no Evangelho, estudando. Na quarta-feira, teremos uma palestra do nosso irmão Mauro Araújo, do Jefa, e o tema será sono e sonhos. Essa é uma palestra bem interessante. Convido a todos que queiram assistir aí pelo Instagram, pelo YouTube da casa, vai ser transmitido. Tá bom? Um beijo grande, uma boa semana para todos. Boa noite a Beijo. todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Até amanhã.